Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 12ª aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso por meio dessa aula. Se você ainda não leu o 12º capítulo da apostila, pause o vídeo por aqui, vá lá e faça a leitura. Depois se retorna aqui na videoaula, tá certo? Sem mais delongas, vamos começar com o conteúdo reservado para hoje. Cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é uma fase processual essencial no direito processual civil brasileiro, destinada à efetivação da decisão judicial transitada em julgado, que condena o devedor ao pagamento da quantia certa, à entrega de coisa ou à prestação de fazer ou não fazer. Essa etapa tem como objetivo garantir a satisfação do direito reconhecido pela decisão judicial, possibilitando que a parte vencedora obtenha o que lhe é devido e que a decisão judicial alcance sua finalidade prática. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre o cumprimento da sentença no contexto jurídico brasileiro. Tipos de sentença. Sentença condenatória. Determina o pagamento de uma quantia, a entrega de coisa ou a prestação de fazer ou não fazer. Sentença mandamental. Determina a prática de uma conduta, como a entrega de uma coisa ou a realização de um ato. Sentença declaratória. Reconhece a existência de uma relação jurídica ou de um direito, sem impor uma condenação. Procedimento de cumprimento de sentença. Início do cumprimento de sentença. A parte vencedora, denominada credor, inicia o cumprimento de sentença por meio de requerimento dirigido ao juiz competente, indicando o título judicial que embasa a execução e requerendo as medidas necessárias para a satisfação do crédito. Avaliação do título judicial. O juiz avalia o título judicial apresentado pelo credor, verificando a existência de condições para o início do cumprimento de sentença e determinando as medidas necessárias para a satisfação do crédito. Intimação do devedor. O devedor é intimado para, em determinado prazo, efetuar o pagamento, entregar a coisa ou praticar o ato determinado pela sentença, sob pena de incidência de medidas coercitivas e sanções legais. Penhora e bloqueio de bens. Na hipótese de não pagamento voluntário pelo devedor, o juiz poderá determinar a penhora de bens, o bloqueio de ativos financeiros e a realização de outras medidas executivas para garantir a satisfação do crédito. Alienação de bens penhorados. Os bens penhorados podem ser alienados judicialmente para a satisfação do crédito, observando-se as regras legais e procedimentais aplicáveis à execução. Extinção do cumprimento de sentença. Após a satisfação integral do crédito ou a realização das medidas executivas determinadas pelo juízo, o cumprimento de sentença é extinto, reconhecendo-se a plena efetivação da decisão judicial. Aspectos relevantes. Impenhorabilidade de bens. Alguns bens são impenhoráveis por leis, como os bens da família, os salários e os equipamentos essenciais à atividade profissional. Limites ao cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites estabelecidos pela decisão judicial e pelos princípios processuais, assegurando a proteção dos direitos e interesses das partes envolvidas. O cumprimento de sentença é uma etapa fundamental no processo civil brasileiro, voltada para a concretização da justiça e para a efetivação das decisões judiciais. A correta aplicação e a adequada conduta do cumprimento de sentença são essenciais para garantir a proteção dos direitos das partes, a realização da justiça e a efetividade do processo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento do cumprimento da sentença são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Execução de título judicial e extrajudicial. A execução de título judicial e extrajudicial é uma etapa fundamental no direito processual civil brasileiro, destinada à efetivação das decisões judiciais transitadas em julgado e dos títulos executivos extrajudiciais. Esta fase tem como objetivo garantir o cumprimento das obrigações reconhecidas por decisões judiciais ou documentos particulares dotados de eficácia executiva,
possibilitando que a parte vencedora obtenha satisfação do direito reconhecido e que a decisão ou título alcance sua finalidade prática. Vamos discorrer mais detalhadamente sobre a execução de título judicial e extrajudicial no contexto jurídico brasileiro. Títulos executivos. Título executivo judicial é a decisão judicial transitada em julgado que condena o devedor ao pagamento de quantia certa, à entrega de coisa ou à prestação de fazer ou não fazer. Título executivo extrajudicial são documentos particulares ou públicos que, por determinação legal, possuem eficácia executiva, como cheques, notas promissórias, contratos de locação, entre outros. Procedimento de execução. Início da execução. A parte vencedora, denominada exequente, inicia a execução por meio de requerimento dirigido ao juízo competente, indicando o título executivo que embasa a execução e requerendo as medidas necessárias para a satisfação do crédito. Avaliação do título executivo. O juízo avalia o título executivo apresentado pelo exequente, verificando a existência de condições para o início da execução e determinando as medidas necessárias para a satisfação do crédito. Intimação do executado. O executado é intimado para, em determinado prazo, efetuar o pagamento, entregar a coisa ou praticar o ato determinado pelo título executivo, sob pena de incidência de medidas coercitivas e sanções legais. Penhora e bloqueio de bens. Na hipótese de não pagamento voluntário pelo executado, o juízo poderá determinar a penhora de bens, o bloqueio de ativos financeiros e a realização de outras medidas executivas para garantir a satisfação do crédito. Alienação de bens penhorados. Os bens penhorados podem ser alienados judicialmente para a satisfação do crédito, observando-se as regras legais e procedimentais aplicáveis à execução. Extinção da execução. Após a satisfação integral do crédito ou a realização das medidas executivas determinadas pelo juízo, a execução é extinta, reconhecendo-se a plena efetivação da decisão judicial ou do título executivo. Aspectos relevantes. Impenhorabilidade de bens. Alguns bens são impenhoráveis por leis, como os bens da família, os salários e os equipamentos essenciais à atividade profissional. Limites à execução. A execução deve respeitar os limites estabelecidos pelo título executivo e pelos princípios processuais, assegurando a proteção de direitos e interesses das partes envolvidas. A execução de título judicial e extrajudicial é uma etapa crucial no processo civil brasileiro, voltada para a concretização da justiça e para a efetivação das decisões judiciais e títulos executivos. A correta aplicação e a adequada condução da execução são essenciais para garantir a proteção dos direitos das partes, a realização da justiça e a efetividade do processo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento da execução de título judicial e extrajudicial são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Modalidades de execução. No direito processual civil brasileiro, as modalidades de execução referem-se aos diferentes procedimentos adotados para efetivar uma decisão judicial transitada em julgado ou um título executivo extrajudicial, visando a satisfação do direito reconhecido pela decisão ou pelo título. As modalidades de execução são classificadas em execução por quantia certa ou contra devedor solvente. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance.
Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ou contra devedor solvente. Execução de obrigação de fazer ou não fazer. Execução de entrega de coisa e execução contra a fazenda pública. Vamos discorrer detalhadamente sobre cada uma dessas modalidades. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Objetivo: visa a satisfação de uma obrigação de pagar quantia em dinheiro. Procedimento: citação do executado. O devedor é citado para pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de bens. Penhora: em caso de não pagamento voluntário, procede-se à penhora de bens do devedor para garantir o pagamento da dívida. Avaliação e expropriação. Os bens penhorados são avaliados e, se necessário, expropriados para satisfação do crédito. Satisfação do crédito. O valor arrecadado com a expropriação dos bens é utilizado para satisfazer o crédito do exequente. Execução de obrigação de fazer ou não fazer. Objetivo: visa a compelir o devedor a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer determinada pela decisão judicial ou pelo título executivo extrajudicial. Procedimento: citação do executado. O devedor é citado para cumprir a obrigação no prazo fixado pelo juízo, sob pena de multa diária. Coerção judicial. Em caso de descumprimento, o juízo pode determinar medidas coercitivas, como a imposição de multa diária ou a execução específica da obrigação. Execução de entrega de coisa. Objetivo: visa a entrega de coisa determinada pela decisão judicial ou pelo título executivo extrajudicial. Procedimento: citação do executado. O devedor é citado para entregar a coisa no prazo estabelecido pelo juízo, sob pena de busca e apreensão. Busca e apreensão. Em caso de não entrega voluntária, o juízo pode determinar a busca e apreensão da coisa para garantir sua entrega ao exequente. Execução contra a fazenda pública. Objetivo: visa a satisfação de um crédito contra a fazenda pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Procedimento: citação da fazenda pública. A fazenda pública é citada para pagar o valor devido no prazo legal, sob pena de incidência de juros e correção monetária. Precatório ou requisição de pequeno valor, RPV. Em caso de condenação da fazenda pública ao pagamento de quantia, o valor devido será pago por meio de precatório ou RPV, conforme o montante devido. As modalidades de execução no direito processual civil brasileiro são instrumentos fundamentais para a efetivação das decisões judiciais e títulos executivos, garantindo a satisfação dos direitos reconhecidos pelas decisões judiciais e pelos documentos dotados de eficácia executiva. A correta aplicação e a adequada condução das modalidades de execução são essenciais para assegurar a proteção dos direitos das partes, a realização da justiça e a efetividade do processo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento das modalidades de execução são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Princípios do processo de execução. Os princípios do processo de execução são fundamentais para orientar e balizar a atuação dos operadores do direito no âmbito da execução judicial, garantindo a observância dos direitos das partes, a efetividade do processo e a realização da justiça. Esses princípios refletem os valores e as diretrizes que devem nortear a execução, assegurando que ela seja conduzida de forma justa, equitativa e conforme os preceitos legais. Vamos discorrer detalhadamente sobre os principais princípios do processo da execução no contexto jurídico brasileiro. Princípio da efetividade. Objetivo: visa a realização prática e concreta da prestação jurisdicional, garantindo que a execução produza resultados satisfatórios e efetivos para as partes envolvidas. Aplicação. Este princípio orienta a adoção de medidas que assegurem a satisfação do direito reconhecido pela decisão judicial ou pelo título executivo, evitando obstáculos e entraves que possam frustrar a efetivação do direito.
Princípio da menor onerosidade para o devedor. Objetivo: visa a proteção do devedor, garantindo que as medidas executivas sejam adotadas de forma menos gravosa possível, respeitando sua dignidade, sua subsistência e seus direitos fundamentais. Aplicação: este princípio orienta a escolha de medidas executivas que causem o menor prejuízo possível ao devedor, assegurando a proporcionalidade e a razoabilidade na adoção das medidas coercitivas e expropriatórias. Princípio da menor duração do processo. Objetivo: visa a celeridade e a rapidez na condução da execução, assegurando que o processo seja concluído em prazo razoável, evitando a perpetuação da discussão e a demora na satisfação do direito. Aplicação: este princípio orienta a adoção de medidas e procedimentos que promovam a agilidade e a eficiência na condução da execução, garantindo a entrega da prestação jurisdicional de forma tempestiva. Princípio da lealdade e boa-fé processual. Objetivo: visa a observância da lealdade, da honestidade e da boa-fé pelas partes e pelos seus procuradores, assegurando a lisura, a transparência e a confiabilidade no desenvolvimento do processo de execução. Aplicação: este princípio orienta a atuação das partes e dos seus representantes legais de forma ética, responsável e comprometida com a verdade processual, evitando condutas abusivas, fraudulentas ou desleais que possam comprometer a regularidade e a legitimidade do processo. Princípio da cooperação. Objetivo: visa a colaboração e a participação ativa das partes e dos seus procuradores na condução do processo e na execução, assegurando a colaboração mútua para a realização da justiça. Aplicação: este princípio orienta a interação e o diálogo entre as partes e o juízo, promovendo a colaboração, a comunicação e o entendimento entre as partes envolvidas, facilitando a resolução consensual dos conflitos e a efetivação do direito reconhecido. Os princípios do processo de execução do direito processual civil brasileiro são fundamentais para garantir a observância dos direitos das partes, a efetividade do processo e a realização da justiça. A correta aplicação e a execução justa a correta aplicação e a adequada observância desses princípios são essenciais para assegurar uma execução justa, equitativa e conforme os preceitos legais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento dos princípios do processo de execução são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Caro aluno, esse é o tema que reservei para essa nossa 12ª aula. Peço que se atente às instruções que se encontram na tela, nesse último slide que você está vendo no momento, e vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!